Ah, o Raul Gil. Raul Gil. Aí eu falei assim, hoje eu não vou fazer tiro o chapéu, não. Hoje eu coloco o chapéu do meu amigo Jadiel. Aí, Olá, galera! Como é que vocês estão aí? Beleza, né? Hoje eu estou aqui, rapaz, eu estou aqui hoje emocionado para falar a verdade para vocês. É um grande prazer, um imenso prazer de estar aqui com o meu amigo Alex Nunes, um paizão que eu tenho aí, o cara que me ensinou muito aí, sabe, de conselhos. Se eu estou aqui hoje aqui, é pelo motivo desse cara também, o Ederson Evaristo. Tem que falar do Ederson, senão o Ederson vai ficar magoado, porque foi ele que foi o cara que me achou no mercado aí, né? Mas o Alex, nós viajamos muito junto, né? Viagens longas, e dentro dessas viagens aí a gente tem muita resenha, muita história, e a gente vai conversar muito sobre varejo, vai conversar muito sobre as nossas histórias aqui, né? Nossas viagens, tá? E eu vou apresentar para vocês aqui nosso amigo aqui, Alex Nunes, né, Alex? Cara, é um prazerzão ter você aqui, muita alegria. Você não sabe a alegria, né, a honra que você me dá de estar aqui hoje, porque é muita história, né, meu irmão? Muita história, e a gente vai falar muita coisa boa aí, tá? Vai contar muita falha do Jadiel aí também, porque, nossa, né, chegou aí, bicho do mato, vai entrando na consultoria e vai aprendendo devagarzinho, mas aqui tá o meu professor aí, ó. Que e aí, isso, Jadiel? Nada. Professor nada, rapaz. E aí, pessoal, beleza? Aqui é um parceiraço, né? A gente tava no off aqui, a gente tava conversando, e aí eu vou fazer uma coisa que o Raul Gil, né? O quadro Raul Gil, você tira o chapéu para quem? Eu não vou tirar chapéu, não. Eu vou colocar o chapéu do meu amigo Jadiel. Esse cara aqui que foi um companheiraço, né, de estrada. Nós temos muito KM juntos, não temos, Jadiel? Doido, muito. KM que é para... Nós rodamos bastante essa Minas Gerais aí, cortamos umas rodovias principais aí, a gente fez bastante, né? O norte de Minas, né, que sabe bem o quanto que é isso, o noroeste ali, Montes Claros, Salinas, pegando Januária, São Francisco, exatamente. Montes Claros, Montes Claros, hein, Jadiel? Exatamente. Ali a gente viajou bastante e muita coisa boa. Ali, cada viagem ali era uma reunião, né? Um aprendizado muito grande. A gente ia conversando de família, ia conversando de profissão, ia conversando muita coisa. A gente ia trocando experiências ali, né? Era muita coisa boa mesmo, né? Jadiel, eu sempre, quando eu saía para viajar, a gente sai no domingo de fim de dia ou saía na segunda de madrugada, né? E a gente gasta muito tempo na estrada, né? Sim. O tempo da estrada para chegar na cidade onde a gente vai, no cliente onde a gente já está marcado de ir, a gente não pode simplesmente estar no volante olhando a paisagem passar. E esse momento era um momento que a gente acaba fazendo a gente usa muito o termo, né? Amolar o machado. Exatamente. Não é verdade? Então a gente vai amolando o machado ali. A gente vai ouvindo, às vezes a gente lembra, estudos passando no som do carro, e quando a gente tem a companhia, a gente troca as experiências, planeja o trabalho, a gente planeja o que vai ser feito, desenvolvido, na hora que chegar junto a esse cliente. Então, a gente acaba trocando todas as experiências naquele momento, desde as profissionais, as pessoais, né, as trocas de falas que a gente tinha, né, com os nossos filhos, né, com as nossas esposas. Então, cara, não tinha viagem perdida, não. Nunca. Sempre teve boas resenhas ali, a gente conversando, choramos junto, rimos junto, não é verdade? Nós choramos junto e rimos junto. Eu acho que isso é que ganha, isso que a gente faz aqui hoje, é que deu valor lá atrás, quando a gente fez esses trajetos todos aí. E eu tenho a felicidade e uma gratidão de você ter feito isso junto comigo, cara. Você me chama de professor seu, mas você também foi um mestre para mim nas suas reflexões, né? Nas suas histórias.
Você não sabe o tanto que suas histórias também me inspiram hoje. Vou nem contar o que é, né? As histórias todas, eu não perder a graça, mas é legal. Aqueles porta-mala lotados que a gente andava. Rapaz do céu. Eu chegava para sair, para viajar, e eu levava muito uniforme, porque eu nunca gostava de trabalhar sujo, né? Se pingasse uma gota de sangue na minha calça ou na minha blusa, aquela roupa eu já descartava, já pegava outra limpa. Então eu tinha mais ou menos ali quase 40 mudas de roupa ali, eu viajava. Então uma mala muito grande. Aí quando eu chegava lá para botar no porta-mala do carro do Alex, aí o Alex, ô bicho, por que você vai levar tudo isso aí, cara? Ué, onde eu vou botar minha mala aqui dentro? Tomava, né? Gidiel, e essa forma como você levava, era pra gente, era o exemplo de todos os treinamentos que a gente dava. Essa história era um exemplo pra gente, porque é o cuidado e o zelo que você tinha com a sua apresentação. Tinha não, você tem até hoje, né? Com a sua apresentação, com o trabalho que você faz, o comprometimento que você tinha com o resultado em cima daquilo. E isso faz com que hoje as pessoas entendam o valor. Uma coisa que você já falava há muito tempo atrás e hoje é cobrado assim de uma maneira até enfática pelos órgãos fiscalizadores, que é a vigilância sanitária, a nutricionista que vai na loja, o pessoal do SESMIT, que é a de segurança do trabalho. Você já vinha fazendo esse trabalho há 10, 15 anos atrás, quando a gente estava fazendo, e ele hoje é uma obrigação assim muito mais cobrada, muito mais latente, né? Então, quando a gente conta a história da mala grande, eu acho que a gente pode até pensar nessa mala não como a mala grande de roupas, mas sim a mala grande com a experiência que você estava trazendo para poder profissionalizar esse cliente que a gente estava trabalhando, para ele poder se preparar, né, para a diversidade que estava vindo, a concorrência de porte maior que estava chegando, porque a característica nossa é interior, né? Exatamente. Nós somos fã desse interior, gostamos desse interior. E o interior, a gente até fala que todos que estão no interior já conheceram a capital, já conheceram a cidade maior e sabem o que é que a cidade maior entrega. E aí, às vezes, ele não via isso no interior onde ele estava. E o nosso papel era levar isso para esse interior, desenvolver esse varejo local, né, trazendo qualidade superior para ele, para que ele possa também dar qualidade de vida, qualidade de produto no final. Então, acho que você faz um papel muito importante nisso aí com a representação dessa mala. Essa mala sempre vai ser um grande exemplo para nós, cara. Por mais que a gente risse um bocado dela, mas ela é o grande exemplo nosso ali, cara. Na verdade, o que acontece é o seguinte, o que eu via, né? Qual que era por que eu levava tanta roupa daquele jeito? Vou tomar aqui, vamos ver o que tem aqui, se é igual do Jô Soares. Qual que era a minha visão em carregar muito uniforme? Era fazer o diferencial. Os açougueiros, parece que ele abraçava o boi, o cara tinha que estar todo sujo de sangue para falar que era açougueiro. Sim. E eu queria mexer com carne, mas tá limpo, entendeu? Hoje eu desosso carne, eu faço toda a manipulação e eu não fico sujo, não me sujo. Essa é uma técnica que foi desenvolvida dentro da minha mente ali, o jeito de trabalhar, entendeu? Eu criei um processo que automaticamente eu não me sujo. Então, eu não tenho que estar sujo de sangue para falar que eu sou açougueiro, né? Até porque você vai fazer um atendimento direto ao cliente ali no balcão, exatamente. Né? Quando você faz atendimento direto, também a qualidade da carne está ligada diretamente com a sua apresentação pessoal. Exatamente. E aí faz uma diferença enorme, realmente. Exatamente. Então esse era o motivo de eu carregar e eu ainda carrego pra gente. Meu porta-mala vai lotado de roupa. Por isso que os carros têm que ser grandes, né, Os carros têm que ser grandes, e sapato então também. Tem uns 4 pares de sapatos dentro do carro. Aí sujou, já troco e depois assim vai. Né? Eu acho que é o seguinte, eu vejo da seguinte forma, quando eu vou para ganhar o meu dinheiro, para trabalhar, eu tenho que ir intacto, entendeu? Entendi. Porque eu tenho que ter um respeito com o meu cliente, para ter apresentação, para estar ali, né? Para que eu me coloque num lugar que seja justo, né?
aquilo que ele está investindo em mim, acreditando ali, dando aquele monte de dinheiro, né, para mim tomar conta para ele ali, porque o cara é empreendedor, então ele automaticamente ele está dando ali, por exemplo, é 2 milhões, um supermercado hoje é 2 milhões, 4 milhões, nós chega esse supermercado aí que hoje é 12 milhões, 36 milhões, né, o valor de um supermercado. Sim. E a gente está ali tomando conta daquele dinheiro para ele, né, a gente está liderando, tomando conta ali, administrando aquilo para ele, né, para o empreendedor. Então eu acho que é nada mais justo que a gente chega e primeiramente a gente tem que cuidar de nós, né? Se você não cuida de você mesmo, como é que você vai cuidar dos outros, né? Jadiel, você falou um negócio aí, a gente cuidar da gente mesmo. E aí você sabe que eu tô gerindo uma rede de supermercado. Sim. E uma coisa que eu prezo muito e falo com quem trabalha do meu lado. Eu tenho uma preocupação enorme com a apresentação pessoal deles. Exatamente. Desde o uniforme até do aspecto, né? Do rosto, Sim. penteado, cuidado. Sim. E aí até as mulheres que trabalham do lado. Uma coisa eu falo com elas com eles é que quem está trabalhando comigo está me representando. Exatamente. E se está me representando, tem que andar com o mesmo cuidado que eu ando. Exatamente. E isso tem uma diferença muito grande na hora que você vai causar no outro essa autoridade que você tem. Então, olha como o aspecto visual vai além. Vai em cima até da sua autoridade como liderança, na sua autoridade na propriedade daquilo que você vai falar. Porque quando você se cuida, você se preserva, você tem a apresentação visual, até o que você fala tem mais crédito. Exatamente. Entendeu? É isso aí. Então, eu falo muito isso, quem está trabalhando do meu lado me representa. Então, eu estou preocupado, não é com a vestimenta, eu estou preocupado com a mensagem que ela está passando, que vai me representar para quem vai executar. Então, essa imagem, ela é importantíssima. É válida demais. E eu acho que você faz isso muito bem feito na área na qual você está fazendo esse trabalho. Muito bom. Ô Alex, mas e as viagens nossas, rapaz? Você lembra aquela vez lá que eu estava lá em Januária, né? Aí tinha um magarefe lá, um cara que vendia carne lá, né? Para um supermercado, né? E aí ele entregou uma carne lá, meio que ele fez uma entrega de um produto que não era aquilo que a gente estava comprando, né? Tava vendendo uma coisa falando que era uma coisa que não era. Né? Tipo, ele tava vendendo, levou uma vaca velha e falou que era boi. Sim. Aí na hora eu cheguei lá e falei, não, isso aqui não é. Isso aqui é vaca velha, já tá muito assim e tal, e pra gente não dá, não é assim. Aí o cara chegou e falou que se eu conversasse demais, amanhã minha boca ia amanhecer cheia de formiga e tal, ou seja, me jurou de morte. Sim. Lembra disso? Lembro. Lembro até em qual empresa que era. Que a gente não é necessário falar, mas... Hoje em dia, o que é o grande desafio do varejo, né? Quando traz essa história aí, a gente vai relembrando, né, situações que a gente convive até hoje. Sim. Nesse sentido. Muita gente querendo levar vantagem. Exatamente. Né? E quando você vai trabalhar principalmente com a carne no osso, ou boi no gancho, né? Qualquer uma das formas que representa isso, né? As pessoas que estão ali parece que não conhecem o tipo da carne. Sim. E a relação empresa e fornecedor, e varejo e fornecedor desse varejo, ela também, ainda no interior, ainda se trata muito como uma amizade. Sim. Né? E a gente sabe que, às vezes, a amizade não pode misturar com o financeiro. Sim, sim. Porque todo mundo precisa ganhar e ter o rendimento, porque se não tem rendimento, se não tem lucro, não tem sustentabilidade nenhum dos negócios, desde o fornecedor até o revendedor ao consumidor final. A gente ainda vive essa situação de fala que vai comprar uma carne mais gorda, chega lá, é uma carne muito
nova. E existe ainda as outras doces ilusões, né? Sim. Que vou comprar um novilho e achando que o novilho vai dar o rendimento que um boi vai dar. Sim. Ou seja, a gente tem que entender o que é realmente, o que nós estamos comprando para poder entender o que a gente pode entregar. Exatamente. Está errado ter uma vaca velha para poder vender? Eu acho que não, mas você tem um preço para colocar nela. Exatamente. Será que esse preço vai estar compatível? Não tá? Será que a qualidade dessa carne vai atender a demanda do seu cliente ou não? Né? Então, assim, o interior a gente sofre com isso mesmo, né? Sim. Às vezes a gente chega visto como um inimigo do negócio que está só, na verdade, só organizando o negócio daquele cliente que a gente está ali. E a gente corre esses riscos mesmo, e às vezes está... Outro dia você me fez lembrar que recentemente eu fui acompanhar a descarte de osso e pelanca, que aqueles caminhões cheirosos, né, que chegam e costumam parar na frente da sua loja ainda para tirar aquele osso. Nossa! E aí parece que o caminhão vai embora, mas parece que fica mais umas 5 horas aquele cheiro parado ali. Né? E aí eu estava vendo o rapaz, ele estava descarregando a bombona e curiosamente não tinha ninguém acompanhando ele descarregar a bombona. E aí, Jadiel, eu percebi que tinha sacolas de carne fechadas saindo ali. E aí quando você vai olhar para aquilo, abre a sacola, deixa eu ver. Exatamente. Primeira coisa que o cara faz, eu não estou roubando nada não. Ontem eu estava assistindo uma série, uma série que até parou de fazer, mas é uma série interessante. Ela trabalha muito algumas falas das pessoas. E aí ela falou justamente assim, quando alguém fala que não está fazendo, a possibilidade de estar fazendo é muito grande. É muito grande. Exatamente. Ou seja, ele está tentando reafirmar uma coisa que pode estar acontecendo. Exatamente. Né? E pode não estar furtando, mas ele está recebendo o benefício que está vindo lá de dentro para fora. E quantas vezes a gente já pegou isso, o caminhão dali sai, vai para outro lugar, e chega lá e racha a carne que está ali. Exatamente, no lixo, etc. E aí realmente tinha carne que não tinha necessidade de sair. Sim. E aí a gente conseguiu cercar ali uma bucha velha na torneira, que estava passando água demais, há muito tempo. E aí pode ser o mesmo cara que chega e ameaça a gente. Né? Exatamente. É aquele que fala assim, se fizer vai amanhecer com a boca cheia de chumbo. Cara, nós estamos olhando para o nosso cliente, nós não estamos fazendo nada de errado. Né? Mas é um risco que a gente corre quando tem esse interior pouco assistido, né? Sim. E aí a gente vem para poder fazer mudanças, dar bagagem, experiência, para poder tirar esses prejuízos. Medido hoje em supermercado, nós estamos com faixa de quase 2% de perda medida. Ou seja, está em torno de 1,90 e alguma coisa, mas tem quase 2%. Nós estamos lutando no supermercado para dar 3,5%, então jogando fora 2%. Né? Ou seja, a gente precisa mostrar para esse dono de varejo que é importante ele tomar conta de cada centavo que está jogando fora. Exatamente. Entendeu? Aquele centavo que realmente na hora que juntar vai dar os milhões ou milhões de reais que ele precisa. E às vezes ele olha para o caixa dele e fala assim, cadê meu dinheiro? Exatamente. Né? O dinheiro está saindo nesses ladrões que tem aí. Geralmente a gente luta para ter os 3, tá ganhando 1,5 com 2 de perda. Justamente. Entendeu? Então, se eu deixar de perder, automaticamente que o meu ganho vai aumentar. Certo? A primeira coisa que eu olho é deixar de perder. Eu tenho que deixar de perder. E se eu deixar de perder, automaticamente meu lucro aumenta. É aonde que eu entro já, entendeu? Controlando já a perda. Eu corto tudo que for perda, tudo que for prejuízo, eu vou cortando, né? Porque aí o final vai dar mais certo. Né? Isso aí. Hoje, né, Alex? Hoje a gente vê uma grande diferença, né? Do quando a gente começou, a gente tinha, por exemplo, tinha armazém, né? O cliente não entrava dentro da venda, era uma venda, um armazenzinho que o atendente ia lá, ia pegando as coisas ali, ou deixava a lista, o cliente deixava a lista, fazia aquela encomenda,
o pessoal vinha já da roça, pegava, ou da casa mesmo e levava embora. Logo veio o autosserviço, veio o supermercado, né? Ah, você vai lá, você mesmo pega, você pesa, você escolhe o que você quer, você bota no carrinho, Sim. entendeu? E você vai. Hoje já está o atacarejo, né? Sim. O atacarejo está vindo aí detonando e tal. O que você me fala sobre isso? Aonde que vai parar esse atacarejo? Como que está essa evolução? Se isso vai continuar crescendo dessa forma ou não? Como você vê a sua visão hoje? Ô Gediel, o atacarejo quando surgiu, ele surgiu com uma proposta. Certo? O que era a proposta? É atender os pequenos pontos comerciais que comercializavam alimento ou bebida. Perfeito. Ou seja, ele queria não ser nem distribuidor e nem supermercado. Ele estava no meio ali, fazendo esse elo para poder atender esse pequeno aqui, porque a distribuidora não conseguia fazer isso a contento. Só que ele percebeu, quando ele montou, que tinha uma brecha deixada ainda pelo próprio supermercado. Entendi. Que era aquela venda de atacado que o supermercado fazia. Você lembra? Às Sim. vezes a gente limitava, fazia promoção, limitava para não poder, a gente chamava de botequeiro, né? Comprava mercadoria, depois ele ia vender mais barato do que a gente estava vendendo no ponto de venda. Então ele foi se adaptando para isso. E aí esses modelos de atacarejo, eles mudaram muito. Eles são muito mais hoje para varejo do que para o atacado. Entendi. Entendeu? E essa transformação a gente vê que alguns atacados que não tinham nem açougue, era só carne embalada, eles estão abrindo açougue de atendimento. Exatamente. Ou seja, competindo com o supermercado em si. Sim, sim. Né? Qual que é a grande característica do atacarejo? Ele precisa de espaço muito grande, e não tem espaço tão grande assim dentro da cidade, então ele está indo para as marginais ou rodovias. Sim. Que aí fica mais fácil a logística de entrada e saída desse cliente. Aí você vai falar assim, como é que você me fez a pergunta, né? O que você acha que vai acontecer? Eu acho que já está ficando saturado o número de atacarejos. Entendi. Está chegando num ponto que vai saturar o número de atacarejos, porque, por exemplo, ele não está mais na capital, no grande centro, ele está vindo para grandes centros regionais, ou seja, ele está vindo para a cidade com 100 mil habitantes. Né? E quando vem para a cidade com 100 mil habitantes, tem um dificultador. Você sai de uma loja com perspectiva de tamanho de vender 30, 40, 50, 80 milhões, e passa a ter uma loja vendendo 5 milhões, 6 milhões. Nossa, cai demais. Cai demais da conta. E aí eles estão tentando operar para poder fechar esse espaço dentro dessas cidades. Qual a consequência disso tudo? Né? Satura a cidade, atendendo as pequenas cidades no entorno, mas ela não está conseguindo fazer isso a contento porque os supermercados estão melhorando as suas estruturas de atendimento das sacolas e compras maiores. Entendi. E aí ele está se modernizando. Então, o supermercado, para enfrentar o atacarejo, ele precisa se modernizar. Sim. O senhor Estevão Bretas falava para a gente quando eu trabalhava lá, que assim, existe espaço para todo mundo. É só você aprender a trabalhar. Exatamente. O espaço que tem. Exatamente. Então você tem que se reinventar. Então você vai para o mercado, um varejo pequeno que está dentro da cidade, ele consegue diferenciar do atacarejo com uma facilidade muito grande. Qual que é? Na prestação de serviço. É naquele atendimento que você faz com a pessoa que entra dentro do seu mercado. Exatamente. Com a diversidade. Por exemplo, o atacarejo percebeu que não pode trabalhar também com um mix muito pequeno. Então ele ampliou o mix dele, está com o mesmo mix de um supermercado para poder tentar atender aquele cliente que vai lá. E com variação de preço muito pequena. Quando você pega a estrutura de funcionamento do atacarejo, ele tem varejo, tanto é que o gerente tem meta de varejo e meta de atacado. Entendi. Né?
Ele tem aquele venda de atacado para quem só vai lá com aquele carrinho enorme, pega lá a caixa fechada e põe aqui. Sim. E ele tem a venda de telemarketing para poder fazer venda com negociações maiores, Entendi. de grandes volumes. Entendi. Mas eles estão sofrendo. Entra dentro do atacarejo hoje para você ver os porta-partes dele, como é que estão vazios. Exatamente. A sensação de falta de mercadoria está muito grande. Ou seja, eles não estão conseguindo fazer a venda na proporção e no volume da estrutura que eles construíram. Exatamente. E aí o pequeno varejo, que é aquele que você vai comprar um carrinho cheio de mercadoria para abastecimento seu mensal, quinzenal ou semanal até o diário, onde você vai lá, você conversa com o cliente que está ali, você entrega a compra na casa do cliente, você fraciona para o cliente do tamanho da necessidade que ele tem, você porciona as mercadorias da maneira como ele gosta e não fica um negócio muito empurrado goela abaixo, como é o autosserviço entregue pelo varejo, pelo atacarejo. Eu acredito muito na vivência e sobrevivência do varejo. Sim. O varejo em si, ele só vai ele vai ter que se especializar melhor. Ou seja, você entra dentro do atacarejo, ele tem lá uma dinâmica padrão. Sim. Paredes iguais, porta-palhas iguais, exposições iguais. Quando você entra dentro de um supermercado, você pode criar ambientalizações, ou seja, você vai criar sensações melhores no seu cliente que está lá. Uhum. Quando você vai fazendo isso, você vai criando afinidade e fidelidade. O atacarejo não vai conseguir, porque ele trabalha por produtividade. Sim. Você imagina você trabalhar num atacarejo que está te cobrando 54 mil, 57 mil reais de produtividade por funcionário. Sim. Vai ter alguém para fazer o que lá dentro, Gediel? Só colocar na prateleira. Exatamente. E você entra no varejo, ele vai poder aplicar um pouco mais em cima da sua margem, mas ele vai entregar um pouco mais, vai entregar mais serviço do que o atacarejo. O grande desafio desse varejo é conseguir, Gediel, se ajustar à briga de preço que o atacarejo coloca. Entendi. Onde o atacarejo chega, a margem de preço, de ganho sobre o produto naquela cidade, ela cai. Então, se você estava conseguindo aplicar 27, 28% de markdown, você tem que trabalhar com 25% hoje. Entendi. Eu conheço lojas que trabalham com 30%. Hoje ela está tendo que trabalhar com 25%, 24% em alguns momentos, porque o atacarejo está com 19%, está com 18%, por causa dessa produtividade que ele tem. Então, o que é o grande desafio? É diversificar. O varejo tem que aprender a trabalhar diversificado. Entendi. Então, por exemplo, no segmento de açougue, olha a variedade de cortes que a gente pode trabalhar, e se você for lá no atacado, ele não vai ter. Não tem. Essa é a diferenciação. Sim. Esse é o trabalho personalizado que precisa ter. Só que o varejo vai ter que se adaptar às exigências legais para poder fazer isso acontecer. Essa é a oneração, mas essa vai ser a diferenciação. Você acha que alguém vai sair do centro da cidade para ir lá para comprar uma coisa do dia a dia que ela precisa estar ali? Ela não vai gastar. O que ela gasta para ir fora da cidade para buscar é o mesmo tanto que ela deixar ali para aquele varejo tradicional, regional, da própria cidade, que conhece o dono, que conhece o filho do dono que está ali, Exatamente. entendeu? Que conhece aquele funcionário que está ali trabalhando há 20 anos com aquela pessoa, né? Então ele conhece tudo que está ali. Existe um mercado, só que o varejo tem que aprender, tem que profissionalizar. Sim. Profissionalizar é trabalhar de uma maneira sem ser pessoal, com privilégios, mas com medições, tendo números para poder medir e aferir isso, para tirar esses 2%, né? Exatamente. De perda que a gente tem para estar ali. Paralelo a isso, ele enfrenta também o desafio do funcionário. Sim. Hein? Achar gente para trabalhar, querendo trabalhar com esse tipo de serviço, já é um grande desafio. Na verdade, eu vejo da seguinte forma, eu vejo uma situação hoje na parte de profissionalismo setorial ali dentro do supermercado, que um supermercado tem várias empresas ali dentro, certo?
Ali tem a perfumaria, ali tem os cereais, ali tem a limpeza, ali tem o açougue, tem o hortifruti, né? Que é o sacolão, o famoso sacolão, tem a padaria e lanchonete, quando tem também restaurante, tem várias empresas, né? É o famoso loja dentro de loja. É lógico, é exatamente isso aí. É loja, né, várias lojas dentro de uma loja só. Isso. Né? Várias empresas dentro de uma empresa só. Então, o que acontece? O que eu acho ali que eles hoje fazem, né, que eu vejo uma grande dificuldade para eles terem dentro do setor açougue, dentro da empresa açougue, dentro da empresa padaria, ele ver todo mundo como um só. Ah, não, aqui dentro do supermercado a faixa salarial é isso e é todo mundo isso. Quando se chega um embalador, né, que é uma pessoa super importante ali dentro, né, e o repositor, que é super importante também, tão quanto o açougueiro, né, ele chega e coloca a mesma faixa de salário ali. Então, quem vai querer trabalhar no açougue, né, ganhando a mesma coisa do repositor? Lógico, eu como entrei como faxineiro no açougue, então eu vi uma grande oportunidade. Eu enxerguei isso, né? Por isso que eu estou aqui, rodo o Brasil inteiro, fazendo essa prestação de serviço. Porque eu vi essa oportunidade. Mas tem pessoas que não enxergam essa oportunidade, ele enxerga o salário final, certo? Porque ele tem conta para pagar, tem um filho, tem a mulher, etc. Então, eu acho que ali dentro daquelas empresas, dentro do supermercado, ele tinha que separar as empresas e valorizar cada um, né, dentro da sua empresa. Essa é a dificuldade que eu vejo para achar mão de obra, né? Se a gente chegar simplesmente colocar um valor para todo mundo, então, cara, né, se todo mundo faz a mesma coisa, todo mundo vai ganhar a mesma coisa. Se cada um faz diferente, entendeu? Cada um vai ganhar diferente. Né? Você falou um negócio aí que recentemente eu estava fazendo um estudo dentro da padaria e vendo como que eu faço para minimizar a perda de produção. Eu tenho onde eu estou trabalhando, nós temos lá uma central de produção. Sim. E aí ela produz tudo e distribui para as unidades que a gente tem, que são os pontos de venda. E a gente estava tendo uma baixa qualidade na apresentação do produto acabado. E aí, quando a gente percebeu qual que era essa baixa qualidade, nós fomos perceber que um dos profissionais que contribuía para ter boa qualidade ou uma qualidade inferior era o forneiro. Entendi. Olha só, o forneiro. O forneiro é o cara, é o mais simples que tem, cara. O forneiro é o cara que programa o forno, deu tempo, ele abre lá, vê como é que tá. Se tiver ruim, ele fecha de novo. Termina de dar o tempo ali. Tá tudo programado. Mas hoje, Jadiel, a gente percebeu que hoje o forneiro tem que ser um profissional tanto quanto o padeiro. Sim. Aí nós saímos dessa linha de salário igual para beneficiar, porque o forneiro tem condição de corrigir até uma massa mal modelada. Exatamente. Ele tem condição de corrigir. E aí nós começamos a desenvolver ele para fazer isso. Então, olha só, é o que você acabou de falar. Nós estamos trabalhando como um profissional, não uma pessoa igual a todas. E, olha, melhorou a qualidade dos nossos produtos. Assim, é muito, mas muito mesmo. Porque classificamos um cara que era como profissional de forno. E era um cara que era esquecido. Jogado ali, sabe? Não estava preocupado com a fermentação, era só pegar ali e colocar. Não, agora ele preocupa com a fermentação, ele conversa com o padeiro, ele corrige a modelagem antes de chegar para ele participa do processo produtivo. E olha, melhorou muito. Você falou, tem toda a razão. Precisamos entender qual que é esse profissional que está ali para ter a capacidade disso. Mas, Jadiel, essa mão de obra também, mesmo assim, ela é uma mão de obra muito nova que está chegando para nós, com uma formação cultural muito diferente da nossa época. Né? São pessoas que
que cresceram muitas vezes sem a presença do pai e da mãe, porque estavam trabalhando e ficou terceirizada essa educação. E às vezes terceirizada por um avô que é um pai com açúcar, né? Uma avó que é uma mãe com açúcar, né? Uma tia que está fazendo um papel ali, mas ela vai ter limitações na hora de fazer essa educação. O avô e a avó com limitações de fazer essa educação. E aí depois vão para o colo do pai e da mãe com presentes de compensação, né? Sim. E aí chega uma galerinha aí que está querendo recompensa sem ter esforço. Sem ter esforço. Né? Porque não foi mencionado na cabeça dele que ele estava recebendo coisas em compensação. Sim. E aí ele acha que agora tudo precisa vir de maneira mais fácil, fácil. E menos esforço para conseguir. E aí é o grande desafio da gente adaptar com essa mão de obra que está aí, porque sobrou essa mão de obra, porque uma bocada dela foi embora, né? Sim. Acabou indo para os Estados Unidos nessa questão da pandemia aí. Sim. E aquela turma que a gente tinha um pouquinho deixou uma lacuna muito grande aí, e que esse trâmite cultural que nós provocamos na geração anterior, nós estamos agora tentando segurar ela aqui. Só que sem aquela geração de transição, né? Criou um buraco muito rápido, né? Para essa turma mais nova chegar. Mas não quer dizer que seja impossível, né? Ela vai dar um pouco mais de trabalho, mas a gente vai ter que entender o que elas gostam mais. Elas gostam da premiação, elas gostam da valorização diferenciada, como você acabou de dizer aí, né? Para a gente poder manter um pouco mais de tempo. Mas o varejo como todo sofre com isso hoje, que é um entra e sai muito grande, né? Você nem terminou de concluir o treinamento, já sai, já tem gente entrando. Exatamente. E aí, às vezes, a gente tem que ficar mais tempo para poder estabelecer cultura. A outra coisa que o varejo precisa entender é que são culturas. Exatamente. Eles precisam ter culturas enraizadas, solidificadas, porque quando essa pessoa entra, ela se adapta a essa cultura, né? Porque o processo todo força ela. Quando você não tem uma cultura bem enraizada, cada um trabalhando do seu jeito, não adquire o padrão, e aí não adquire o padrão, a gente fica com dificuldade de ser reconhecido pelo cliente, e aí qualquer reconhecimento é esse mesmo. Sim. Não é assim? Sim. Uma coisa que eu vejo, Alex, é o seguinte, assim, um exemplo. Você lembra do Gari Sorriso, né? Sim, lembro. O Gari Sorriso. Enquanto todo mundo ali estava ali reclamando que no carnaval acabou aquele carnaval, aquela sujeiraiada, tal, etc., ele começou a dançar, ele começou ali a dar aquele samba ali, samba no pé com a vassoura e tal, etc. E ali foi onde a Rede Globo, o cara do cinegrafista, estava lá e filmou ele. E isso aí estourou na época, né? E ele é famoso até hoje, o Gari Sorriso. Então, o que eu quero falar? É oportunidades, né? A pessoa tem que enxergar. Eu falo sempre, direto, eu falo nas minhas palestras, nos meus treinamentos, eu falo sempre o seguinte: a pessoa, uma pega uma pedra, enxerga um diamante. Outro pega um diamante, enxerga uma pedra. Perfeito. Né? Então, o que acontece? O que eu quero falar sobre isso? As pessoas, ele não tem ideia da faculdade que ele está dentro do varejo. Ele aprende N coisas, entendeu? Ele aprende ali a psicologia, ele aprende administração, ele aprende financeiro, ele aprende marketing, ele aprende tudo ali dentro. Aquilo ali é um diamante, né? Então, as pessoas, quando entram na parte do supermercado, no varejo ali para trabalhar, eles entram como fosse assim, não encontrei outra coisa, eu vou fazer isso aqui por enquanto, certo? Então, ele não entendeu ainda que aquilo ali ele está entrando dentro do foguete, ele vai para a lua se ele quiser, certo? Então, a diferença de visão, de foco do negócio, de entender o negócio que ele está ali, né, isso aí é muito grande. Por esse motivo, né, eu falo assim, por exemplo,
Se uma pessoa dos serviços gerais e dentro do supermercado, ela entendesse o valor que ela tem, certo? Ali, ela virava um gênio ali dentro. Ah, porque eu tô aqui, eu tô com um pano, um rodo, eu tô aqui para limpar o chão. Não, ela tá para conhecer o supermercado inteiro. Ela tá para chegar e ver se o cliente está com dificuldade, ela deixa aquela vassoura ali, vai lá e atende o cliente e vai levar até o local que o cliente precisa, porque ela conhece o mercado inteiro. Ela pode mapear o supermercado. Eu falo que Sim. a pessoa mais importante hoje dentro do supermercado é a mulher dos serviços gerais, Sim. ou o homem dos serviços gerais. Por quê? Porque ela conhece o supermercado inteiro, conhece cada setor, conhece cada produto. Se ela quiser mapear o mercado, ela vai mapear. Cara, e aí imagina uma pessoa ali chegar e atender o cliente, tirar a dificuldade, ou ninguém está com tempo hoje, todo mundo tá muito rápido, as coisas estão muito... Tá muito corrido, o tempo é muito curto e a pessoa precisa muito de tempo para tudo. E quando chega no supermercado, fica rodando, procurando preço, procurando isso. Tem que saber aonde que está ali o coletor de preço ali, né? O visor de preço. Ela tem que saber aonde que está cada setor, o que vende nesse setor de bolacha, quais são as bolachas que vende, quais são os produtos que vende nisso. Então, eu acho duas coisas, tanto o interesse da pessoa, como do o próprio ali, por exemplo, administrador ou proprietário, treinar essa pessoa para isso e falar essa importância para ela, porque muitas vezes as pessoas não sabem o diamante que está na mão, né? Eu acho que existe umas falhas, pequenas falhas, que vale muito, 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 sabe? É um diamante, vale muito dinheiro, né? Hoje em dia, você contando assim, me fez lembrar. Eu não comecei minha carreira profissional como varejo, né? Como varejista, nem no setor de varejo. Eu comecei no setor financeiro. Na verdade, eu fui bancário 7 anos, foi meu primeiro emprego. Comecei com 16 anos de idade como bancário. Com 24 anos, por aí, 23, 24 anos, eu saí e o supermercado apareceu na minha vida. Foi até como trainee de gerente, foi até no Bretas. Uhum. Mas só que, o que acontece? Quando eu tinha uns 12 anos, por aí, conversando com meu pai me falou um negócio que não saiu da minha cabeça até hoje. O único lugar que não vai faltar serviço se chama supermercado. Porque ninguém vai deixar de comer. Entendi. Você compreendeu? Entendi. Ninguém vai deixar de comer. E aquele negócio, ele falou lá atrás, mas não dei valor na época, sabe? Sabe aquele negócio que foi dito, mas não deu valor? E quando eu entrei no supermercado, eu lembrei disso de novo. E aí eu entrei no supermercado e comecei a olhar para ele, o tanto de oportunidade que ele tem, igualzinho você falou isso. E olha que eu estou nesse varejo há 25 anos. 25 anos eu estou no varejo. E cada dia ele se reinventa de novo. Exatamente. Quando você fala que às vezes a parte do funcionário ele não vê essa perspectiva. É claro que ele não vê essa perspectiva e às vezes não vê, às vezes não tem oportunidade. Mas você chega, vamos olhar para o lado do empresário. O que o empresário normalmente vende desse serviço? Que ele trabalha demais, que é para ganhar pouco, que ele não tem vida familiar, vem uma série de reclamações. Exatamente. Que aí dificulta a perpetuação do próprio nome do mercado. Porque quando ele fala isso, ele também planta no filho a ideia que não, eu vi meu pai se matando ali dentro, não dá para fazer isso. Ou seja, ele vende a parte ruim do negócio. Exatamente. E esquece que tudo isso sustentou e trouxe ele até onde ele está. Exatamente. Então eu acho que quando as pessoas pensarem, entrarem de cabeça querendo fazer a diferença e não querendo enriquecer rápido, né? Enriquecer rápido
achar uma veia, assim, Sim, porque sim. isso, se fosse para todo mundo achar veia, tinha muita veia para a gente ver. Exatamente. Não temos tanta veia. Nós temos as veias principais no corpo, nós temos pequeno, temos as artérias que são maiores, temos umas veinhas pequenininhas. Tudo fazendo parte de um organismo. Certo. Precisamos de todos. Agora, você ficar parado ali vai depender só de você. Exatamente. O que eu quero ouvir? Então, uma coisa que a gente fala assim, aquilo que eu normalmente executo, aquilo que normalmente eu vejo e ouço com mais frequência. Sim. Eu vejo e ouço o que primeiro? O que está na minha cabeça. E o que está na minha cabeça está me levando para onde? Entendeu? Essa reflexão tem que ser importante. Quando eu não estou trabalhando, o que está passando na minha cabeça? O que eu estou pensando no dia a dia? Porque a gente, quando viajava, você estava pensando no cliente, estava pensando em abrir um outro negócio, a gente estava conversando em falar em achar um outro negócio para fazer. Nós estávamos falando o tempo inteiro em negócio, estudando o negócio para a gente poder chegar onde a gente chegou. Né? Eu costumo dizer com o pessoal que trabalha comigo, eu não nasci nisso aqui não. Exatamente. Eu construí chegar aqui. Quanto tempo eu fiquei fora de casa, quanto tempo eu deixei de ver meus filhos e ir conversando com eles para eles poderem entender o papel que eu estou fazendo, para entregar para eles aqui que era necessário e ter condição para eles construírem também a carreira deles. Sustenta. Quanto tempo eu fiquei fora de casa para sustentar, deixei de ver meu pai e minha mãe, deixei de relacionar nas reuniões familiares para hoje eu poder curtir um pouco isso, mesmo assim não é grande coisa também não. Ainda falha, mas aí a gente tem que entender qual que é o papel disso. Aproximar. Isso facilita aproximar. Lembra que na minha época era telefone fixo, quando eu comecei a trabalhar, a gente não achava ninguém não, só estava no trabalho dentro de casa. Na rua ninguém achava ninguém mais não. Exatamente. Não é? Hoje você acha, você sabe onde está. Se você quiser que a pessoa não te fala também, você vai lá, liga também o localizador dela, ela baixa o aplicativo que você sabe até onde ela está. Tem até as brincadeiras que você consegue achar até se o cara ou a mulher está dentro do motel, você sabe, né? Por aqui já. Ou seja, tá mais fácil as coisas acontecerem. Então, qual o sacrifício que eu estou disposto a fazer para alcançar aquilo que eu quero fazer? O que as pessoas que estão do meu lado estão dispostas a passar comigo para a gente alcançar aquilo que a gente quer. Isso é uma coisa que eu converso frequente com a minha esposa lá, a gente conversa sobre isso, porque eu já falei claramente, tá, Jadiel? Eu não vou parar de trabalhar. Sim. Se eu parar de trabalhar, eu acho que é o dia que eu adoecer, igual no Covid quase, que eu não saía nem dentro desse hospital, né? Internar lá, quase morri lá. Ou então quando realmente Deus falar assim, ó, tá na hora de você vir embora. Então, para mim é essa a condição. Eu não estou pensando em parar de trabalhar. Eu sei que eu tenho uma responsabilidade muito grande aí. O pai lá em cima falou assim, meu filho, você vai ficar mais um tiquinho, porque você tem uns negócios para fazer aí. É uma missão. É uma missão aí. Na verdade, o que acontece? Hoje, né, Alex, além da gente fazer esse trabalho para estar trazendo um conforto melhor para a família, para estar trazendo ali um exemplo, né, de ser humano para a família, nós temos o dever também de tratar de outras famílias, né? Então, automaticamente, quando a gente sai e vai para um supermercado, a gente vai tratar de famílias alheias, né? E fazer parte daquilo ali, do crescimento. Então, a gente tem que dar exemplo. A gente tem que ter exemplo na nossa família, exemplo no nosso caminhar, na nossa apresentação. Nós temos que ter exemplo, porque a gente vai falar para a pessoa ou vai automaticamente se posicionar na frente da pessoa e a pessoa chegar e falar, cara, eu quero ser que nesse cara aí, ou nossa, que legal. E aqueles que querem mesmo alguma coisa na vida se aproximam da gente e a gente está sempre disposto, né? Porque a grande vantagem nossa, né? Ali eu vejo você, o Ederson, o Fernando Silva, esses caras que querem ver o bem do outro, né? O Jader, que foi o cara que me ensinou pra caramba também, sabe?
Então, assim, ele sempre preocupa com o outro para que o outro cresça também, sabe? Então, essa parte que a gente faz é uma parte, assim, que é coisa de Deus mesmo. Deus já coloca a gente para a gente chegar e fazer o certo, né? Eu sinto isso, né? Eu vim para a consultoria, entrei como faxineiro e virei consultor e estou aí. E eu não me vejo uma pessoa assim que eu saio de casa para ensinar. Não, eu saio de casa para aprender, sabe? Eu saio de casa para me aprender. E todo lugar que eu vou, eu tenho minha mente aberta para me aprender. E falo, ó, eu tenho uma bagagem aqui, eu tenho uma mala cheia de informação. Aqueles que quiserem, está aqui, pode abrir, pode ver o que você quer e pode usufruir daquilo que você precisa, né? Porque eu vou te sugar até o último. Eu vou ser uma esponja ali que eu vou te sugar mesmo. Então eu saio de casa para aprender. E eu aprendo na lanchonete, eu paro para tomar café, eu aprendo ali no restaurante, eu aprendo no hotel, eu aprendo ali nos postos de gasolina, né? Então assim, eu vou aprendendo, sabe? Cada dia que passa eu vou aprendendo. Então isso é infinito, né? Essa coisa. Então por isso que eu vou juntando, né? Juntando de um, de outro, de um, de outro. Né? E caminhando dessa forma, a gente chega a ser outra pessoa, né? Ser uma pessoa menos problemática, menos... a gente não fica acumulando problemas, né? A gente não enxerga problemas, a gente enxerga sempre solução. Sem querer fazer uma propaganda, mas não tem jeito de não falar, né? Eu gosto muito de um livro que é do Roberto Chiniachik, perdoa se eu não tá falando o nome certo dele, chama-se Problemas Oba. Cara, eu sou fã de problema. Eu passo num lugar e falo assim, eu gosto de problema. Porque o problema são poucas pessoas que gostam de resolvê-los, gostam de reclamar dos problemas. Exatamente. Eu gosto de resolver os problemas. E esse livro foi muito inspirador. Porque eu já gostava disso e ele trouxe uma descrição melhor disso para mim, sabe? E hoje eu falo lá com as pessoas que trabalham comigo. Alex, mais um problema. Traz para mim então, que eu gosto de problema. Você é doido, você gosta? Eu gosto de problema. Por que você gosta de problema? Por que vocês me querem aqui? Porque você vai resolver o problema. Então tá, e se eu sair daqui? Não, se você sair, Alex, eu vou junto com você. Vocês estão vendo? Porque as pessoas que resolvem problemas são poucas. Exatamente. E aí vem aquela frase, né? Eu gosto do impossível. Exatamente. Porque lá a concorrência é menor. É menor. Não é verdade? Eu gosto do impossível, lá a concorrência é menor. É lá que eu quero ficar, cara. Porque lá a gente é visto como aquele solucionador dos problemas e que resolve para poder ficar melhor todo o ambiente de trabalho, o ambiente onde a gente está incluído. Olha o tanto de gente que às vezes a gente vai na feira, encontra, quer estar ali com a gente. Ou seja, tudo isso é proveniente daquele gosto que veio dentro da gente de resolver problemas. Exatamente. A gente não fica lamentando o problema, busca solução para o problema. Exatamente. E quando a gente faz isso, a gente diferencia do resto da multidão toda que está aí. Por isso que você me inspira, cara. Porque você é um cara de todos os problemas que você tinha, você estava na busca dessas soluções para esse problema. Exatamente. E essa é a inspiração que você sempre deixa para a gente aí. E por isso você mora no coração da gente desse jeito. Não é fácil um homem desse tamanho morar no coração da gente, não. Eu vejo da seguinte forma assim, as pessoas não entendem. Elas não entendem Deus, sabe? Não entendem Deus. Quando você pede sabedoria para Deus, Deus te dá um problema. Para que você passe por aquilo e automaticamente aprenda, entendeu? A sobressair de situações, né? Então, as pessoas faz oração para Deus pedindo sabedoria. Ele quer que Deus coloque ali, faça tipo assim, ensina a fazer dinheiro, ensina a fazer isso. Não, ele vai te dar dificuldade para que automaticamente você cria soluções para você ter o dinheiro, entendeu? Então, a ideia de tudo isso, quando você, outras pessoas chegam e vê o problema como uma solução, é porque
Deus já colocou você ali porque para que você sobressaia sobre aquilo ali, né? Não para ser melhor do que ninguém, Sim. né? Mas automaticamente para você ser suave, tranquilo e resolver. Eu brigava com as pessoas porque as pessoas queria viver no problema e Sim. você dando uma solução para o problema e o pessoal não queria que você resolvesse e fala, não, eu quero desse jeito e tal. E tem situações hoje que eu chego e falo assim, ó, aonde você quer chegar? Ah, eu quero fazer assim, eu quero isso. Então tá bom, então é com nós mesmo. Nós vamos sentar o corrente e nós vamos fazer o trem acontecer, sabe? Eles querem crescer, mas ele tem medo de crescer, sabe? Porque o crescer exige, né, ali você passar por um beco bem apertadinho, certo? Você não vai passar por uma rua larga, não, é uma rua bem estreita. Isso vai te cobrar, entendeu? Cobrar atenção, cobrar esforço, cobrar fôlego para que você chegue, passa por tudo aquilo. Então, como eu que já passei por muito, você que já passou por muitas situações e aprendemos dentro desse caminhar nosso aí, nós conseguimos aprender várias coisas. Então, quando a gente chega, né, eu costumo falar uma frase sempre assim, eu já comi toicinho com mais cabelo. Cara, e pronto, né? A última loja que eu fui agora, que eu vim agora, né? Eu fiz a visita lá em Montes Claros, é o Center Pão, né? Ali uma loja maravilhosa, loja linda, o pessoal super da boa mesmo, uma loja top. Eu me senti ali gratificante, entendeu? Gratidão mesmo deles de ter convidado para me fazer parte de algum trabalho ali dentro, sabe? Eu fiquei muito feliz. E lá eu vi uma grande oportunidade. Aí eu cheguei e fui fazer uma visita, né? Um dos proprietários chegou e falou, ó, vai dar uma visita nos açougues e tal, papapá, da cidade, tal, etc. Eu saí, rodei muita loja. Aí eu cheguei e falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô com um tubarão na mão e querendo caçar lambari. Sabe? Cara, não tem lógica, entendeu? É sem noção. Aí eu falei, não, eu cheguei lá e falei, não, o negócio aqui é assim, isso vai dar assim, tal, pá. Alex, tudo que Deus permitiu que eu pôsse a mão, tudo vendeu. Cara, o autosserviço, falei, cara, sua loja é autosserviço, não vou mexer com o balcão não. Isso. Não tem jeito. Eu não tenho concorrência na cidade, entendeu? A minha concorrência está aqui, certo? E então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e vou atacar aquilo ali, ó. Nós vamos tirar o balcão, vamos meter autosserviço aqui dentro. Então, o menino olhou assim para mim, o gerente lá, o geral, o Rafael, muita gente boa, olhou para mim assim, ficou assim. Eu falei, não, pode deixar, velho. E você já sabe, né, como é que eu falo, né? Se sobrar eu como. Pode deixar esse trem aqui que eu vou sentar o pau. E é ousadia, cara. Então, assim, cara, tudo que a gente fez, eu falei, cara, um só não vai dar conta disso aqui. Aqui foi colocando, foi vendendo, foi colocando, foi vendendo, foi colocando, foi vendendo. Fiz uma mudança de layout do balcão lá. Os clientes lá, cara, são tão bons que não precisou ninguém estar lá para... Ah, o bacon não tá aqui, mas não tá aqui, não. O cliente achava, sabe? Não é que eu mudei, o cliente já foi lá. Não, eu preciso disso aqui, ó. Sabe? Assim, é coisa mágica demais, sabe? Então, eu tenho isso aí que eu aprendi com você, aprendi com o Ederson, né? E no decorrer dos supermercados e tal, etc., a gente vai aprendendo muita coisa. Então, eu peguei e fui vendo essas coisas, tenho uma facilidade muito grande de falar, eu vou fazer isso aqui que vai sair aqui. Porque não é uma receita de bolo, não adianta, né? Outra coisa, Alex, que a gente vê, fica ruim pra gente, é tipo assim, as pessoas achar que sabe fazer aquilo e que ser consultor do negócio, entendeu? Então, não é simples dessa forma. Você tem que entender de pessoa, tem que entender de mercado, você tem que entender de layout, você tem que entender de moeda corrente, entendeu? Para você saber. Então, N situações, né,
que vai fazer, eu não vou ensinar ninguém a cortar carne, eu ensino as pessoas a ganhar dinheiro com carne. Certo? Então, quando você vai para fazer o trabalho e fala para a pessoa, né, dá o valor da sua prestação de serviço, cara, não, mas tem um cara aqui que cobra menos e tal, etc. Fique à vontade, né? Eu acredito muito numa coisa, o cara caro, o funcionário caro é o cara que ganha um salário mínimo, tá lá gastando papel higiênico toda hora, tá gastando água toda hora, tá gastando copo descartável toda hora, ele passeia para a loja o tempo inteiro e não dá resultado. Esse cara me leva um salário mínimo, né, o salário dele, e ele me consome mais 5 salários mínimos de prejuízo, né? Então, para mim, esse cara é um cara caro. O cara que eu vou lá, pago para ele 3 salários mínimos e ele me dá 8 salários mínimos de volta, ele é barato, né? Aonde eu falo sempre, 5 milhões é barato, 100 reais é caro. Depende do que você vai fazer, né? Depende. Você fez uma abordagem aí, Jadiel, que eu acho que ela é muito importante. Para mim, ela é muito importante e sei o quanto é importante para você, pelo nosso relacionamento, pela nossa amizade. Não dá para ser cristão só na igreja. Sim. Nós temos que ser cristão a todo momento. Sim, né? sim. Senão eu vou vestir minha roupa de ver Deus e vou para dentro da igreja. Exatamente. E aí eu não estou querendo aqui colocar religião, qual religião, que não é, é qualquer uma. Exatamente. Né? É o que nós fazemos, né, dentro da religião. Então, tudo aquilo que a gente faz, a gente tem que fazer com esse intuito de gerar no outro um bem-estar. Exatamente. Seja na execução da operação, seja no relacionamento, no tratamento, o tempo inteiro tem que ser isso. Exatamente. Me fez, sendo assim, me fez lembrar de uma história também que fala muito dessas pessoas que você mensurou aí, que é aquela que acha que já é consultor, já sabe mais. Exatamente. Né? A historiazinha da janela. Você conhece a história da janela? Não. Essa história Conta para nós. Janela é uma história boa. Tinha um casal que mudou para uma casa e tinha um vizinho da casa. E todo dia de manhã esse casal acordava e ia para a cozinha. E essa cozinha tinha uma janela. Uma janela com aqueles vidros quadradinhos, sabe? Transparente. E dava diretamente para o vizinho, onde a vizinha estendia a roupa dela, a roupa lavada. Sim. E aí todo dia eles iam tomar café, olhavam para a janela e via a roupa estendida. E aí eles começaram a olhar para a janela e a reparar a roupa que ela estava lavando. Sim. E eles começaram a falar assim, nossa senhora, olha só como que essa mulher não sabe lavar a roupa. A roupa branquinha que ela tem, ela não está bem lavada, porque ela não está branca. Sim. E todos os dias eles falavam isso. Todo dia olhava para o vizinho, o vizinho falava assim, poxa, vamos ter que ir lá com essa cueca, ela não sabe lavar a roupa. E aí um dia, o marido acordou mais cedo e foi, olhou para aquela vizinhança, olhou, saiu. E aí quando ele voltou, a esposa estava lá, tomando café. E ela olhou para a janela junto com ele e olhou assim, nossa senhora, a vizinha agora sabe lavar a roupa, que a roupa agora está branquinha. Aí o marido dela virou e falou assim, não, ela já sabia, era a gente que não estava limpando a nossa janela. Exatamente. Ou seja, às vezes a gente coloca um filtro nosso que não deixa ver a outra realidade. Exatamente. Né? E aí a gente começa a criticar. Não sabe a experiência. Lembra que a gente estava conversando no off ali? Sim. A gente estava assim, conversando até com o Jota ali, Jota. assim, ó, seu pai, cara, ele chegava mais cedo no hotel, na hora que eu chegava para descansar, o bichinho tava lá teclando, vendo vídeo, estudando. Eu ia dormir, já era meia-noite, meia, 1h, e tava lá o Jadiel lá, estudando. No outro dia eu acordava às 5h30 da manhã, porque tinha abrido loja às 6 horas. Ou seja, as pessoas não sabem. Não sabem. Acham que o que você faz é fácil, mas ainda não viveu isso, não limpou a janela da casa dele, para ele poder ver como que você faz para lavar sua roupa.
E assim são todas as pessoas e nós nos encontramos com tanto assim, né, Jadiel? Com certeza. E aí por isso que encaixa muito bem quando você fala que, quando você pede a Deus paciência, Ele vai te dar um problema para lapidar a paciência no ser. Nas suas orações, diz, oh meu Deus, me ajude a resolver esse problema. Vai te dar outros problemas para poder você amadurecer, ter capacidade de resolver esse maior. Exatamente. E tem uma fala que é também importante na hora que faz isso, que é, se não tem solução, resolvido já está. Exatamente. Então, por que você está sofrendo com aquilo? Então, tudo é pela percepção interna de cada um, que aí ele faz a interpretação. Os filtros que ele tem precisam ser reajustados. Os filtros que ele tem precisam ser remodelados. É como se você estivesse fazendo uma massa de macarrão e que você passa aquela massa sobre um determinado molde, que sai aqueles filetinhos de macarrão, só que você está cansado de comer aquele macarrão, você quer fazer um penne. Você tem que mudar aquela chamar de peneira que está ali, para ele fazer o outro corte. Certo. Que aí você entende como é que é. Nós estamos cheios desses filtros, né? E é isso que, quando a gente tem essa consciência, fica mais fácil conduzir com o outro. É essa sabedoria que hoje nos dá a condição de fazer as transformações. Porque fazer processo é muito fácil. Processo a gente modelou, escreveu, experimentou, colocou, é só aplicar. Agora, fazer a pessoa aplicar aquilo que é o segredo. Exatamente. Que é o diferencial. Eu tenho até uma formulazinha que eu dava quando dou treinamento, é uma formulazinha do sucesso aí, até colocar. Pode divulgar? Pode. Não, pode dar. Pode fazer lá? Pode. Na matemática, né, eu sou um fã da matemática. Sim. E eu fui ousado o suficiente para montar uma fórmula do sucesso. Sim. Que aí é representado por 3 letrinhas, Jadiel. Sim. Né? Uma chama P, mais o M é igual a um R. R é o resultado. Então eu tenho P mais M é igual a um resultado. Sim. Ok? O que é esse P? São as pessoas. Certo. As pessoas, quando fazem alguma coisa, geram resultado. Certo. E o que seria esse M? Aplicação de um método. Sim. Então, uma pessoa, quando aplica determinado método, ela gera um resultado. Se esse método for planejado, estudado, ele vai gerar o resultado que a gente espera. Sim. Quando a gente aplica qualquer método de qualquer jeito, pode gerar qualquer resultado. Exatamente. Pode ser bom ou ruim. Qual que é o ponto mais importante entre o método e a pessoa? Qual dos dois é o mais importante? Sempre vai ser a pessoa, porque é ela que vai ter que aplicar determinado método. Sim. Então a pessoa é a chave. É a chave disso tudo. Né? Aí a pessoa, como chave, ela tem que ter conhecimento, ela tem que ter habilidade, ela tem que ter atitude, ela tem que ter vontade e ela tem que ter energia. Essa é a chave. C de conhecimento, H de habilidade, A de atitude, V de vontade e E de energia. Vontade como uma capacidade decisora. Eu decidi que vou fazer. Sim. Energia é a força, a centelha que move até a atitude. Com a capacidade, que é a habilidade de transformar esse conhecimento na atitude. Então, se a pessoa tiver devidamente preparada, ela faz esse método e gera o resultado. Sim. Parece que é uma bobagem a gente estar falando isso e colocar isso no âmbito organizacional, né? Mas vamos falar na vida pessoal como é que funciona isso? Sim. Vou fazer uma pergunta, você me perdoa? Sim, né? Não pode fazer. Você lembra quando você namorava? Porque deve ter tempo pra caramba isso, né? Quando você queria namorar alguém, o que você fazia? Você olhava para a pessoa e falava assim, como é que eu vou fazer para chegar naquela pessoa? Não é assim? Olha só. Então, olha, você planejou, você criou um método, você está pensando qual método que você vai chegar para ter o resultado. Qual é o resultado? Ficar com aquela pessoa. Sim. Você planejou, pensou no método, e aí? Se você ficasse parado, ia acontecer alguma coisa? Não ia. Então precisa de você fazer o quê? Aplicar. Precisa de você. Então você tinha o conhecimento, você tinha a estratégia para transformar esse conhecimento numa ação, você decidiu fazer e você ligou.
Certo. Vou fazer. A energia ligou. Pô, vou lá fazer. E aí? Deu certo ou não? Podia ter dado certo. Podia não ter dado certo. Sim. Se deu certo, você guardou aquilo. Bacana. Guardou aquilo, internalizou, ou seja, você experimentou e reteu, e aí você ia aplicar em outra pessoa. Sim. Em uma outra possibilidade, você repetiu aquilo. Sim. Porque funcionou. E se não funciona? Opa, desse jeito não dá certo, não. Refaço, revejo o método para aplicar em outro. Então a gente faz isso automaticamente, todo dia. Todo dia. Em todas as coisas a gente faz. É só pegar isso e formalizar. Exatamente. Então, os comportamentos todos são baseados em métodos que a gente aplica. Cada um tem o seu método. Sim. Por isso que a gente não pode deixar, quando vai para dentro da empresa, cada um fazer do seu jeito. Sim. É seu método. Sim. Esse método em si, ele não é adequado àquilo que a gente quer ou não é adequado. Por isso que eu preciso do treinamento. Sim. De toda essa chave que tem aqui, hoje em dia, 50% é responsabilidade da empresa, ou do treinador, ou da pessoa que vai capacitar, ou do multiplicador. Sim. Os outros 50% é responsabilidade da pessoa, indivíduo. Sim. Então a chance de dar certo começa a dar quando a gente faz o uso da implementação do nosso método. Sim. E o grande problema quando a gente chega nas empresas, tem método registrado, formalizado isso? Não tem. Não tem. Quando não tem, aí você entende a falta de padrão. E essa é o grande lance, é saber o método e capacitar essa pessoa a entrar no método. Só que às vezes ela está tão velha lá, eu faço isso tem 20 anos que eu faço. Exatamente. Vou mudar isso aqui agora? Vai. Exatamente. Porque as coisas estão mudando. Ele não acompanhou, mas vai sentir uma dificuldade muito grande. Perfeito. Mas outra coisa também, o Alex, é o seguinte, como você, por exemplo, essa pessoa tem uma empresa, certo? Em vez dele criar um método para a empresa dele, ele fica olhando o concorrente e quer copiar o concorrente, mas o método do concorrente não vai encaixar na empresa dele, não é isso? Sim. Como que você vê isso hoje, da pessoa, em vez de olhar a sua casa, né? Por exemplo, eu não tenho como eu pegar e ficar olhando o casal, o meu vizinho, e querer que minha esposa seja que nem a esposa do vizinho, né? Da mesma forma que não tem como a gente chegar e montar um negócio e querer que o nosso negócio funcione da mesma forma do outro, do concorrente, né? O que você acha? O Gedião, você já reparou que nos treinamentos que a gente está dando, cada dia tem menos empresário? Como que a gente vai adquirir padrão se ele não sabe daquilo que ele está querendo que o funcionário dele aprenda? Então, como é que ele vai querer fazer alguma coisa do outro para fazer funcionar no dele, sendo que ele não vai fazer um acompanhamento, ele vai terceirizar isso? Então, o que eu acho que ele precisa entender primeiro? Ele precisa entender do negócio dele. Exatamente. Ele precisa conhecer o cliente dele. Ele precisa conversar com o cliente dele. Sim. Ele precisa propor coisa nova para o cliente dele. Não adianta a gente fazer lá bife chorizo e colocar lá e deixar para o cliente que nunca viu o bife chorizo, porque ele tem 50 anos que compra naquela loja. Ele é tão leal àquela loja que ele não sabe nem que as outras variedades têm. Como que ele vai saber isso? Exatamente. Então ele tem que ter a sensibilidade, junto com o operador dele do setor, de poder fazer a mudança desse cliente, porque ele tá ele é doido para experimentar coisa nova, ele só não arrisca se não tiver alguém que garanta isso. Você lembra que você falou aqui agora na nossa conversa? Você falou um negócio muito bacana. Se não der certo, eu como. Exatamente. O que você está fazendo? Não, eu te garanto que eu vou acompanhar de ponta a ponta e fazer funcionar. Pode ser fantástica a ideia do concorrente, mas não é só colocar, é trabalhar para aquilo funcionar, entendeu? É como se você colocasse, você compra do fornecedor um produto novo, põe na prateleira e quer que aquele negócio saia por inspiração, cai na cesta do cliente, cai no carrinho do cliente. Não, alguém tem que falar assim, olha, alguém do setor tem que falar assim,
Você já experimentou isso aqui? Esse produto aqui é Exatamente. fantástico. Esse produto aqui é maravilhoso. Eu estava lendo o rótulo fala que você vai economizar. Cara, como é que um farmacêutico vende medicamento? Ele não fez o remédio. Não. Ele não produziu o remédio. Como é que ele vende o remédio? Como é que ele indica o remédio para você? Uhum. É o famoso lendo bula. Exatamente. Lê bula, gente. Ué. A gente lê bula. E nós não lemos rótulo de Exatamente. produto dentro do supermercado. Exatamente. Nós estamos agora com uma mudança de etiqueta, né? Uhum. É necessário agora colocar todos os valores nutricionais nas Sim, etiquetas de todos os produtos sim. fracionados que a gente tem. Sim. Você já reparou que cada produto tem uma especificação diferente com relação à temperatura? Sim. O mesmo produto produzido por uma empresa diferente. Eu tenho uma mussarela aqui, outra mussarela aqui, costuma ter temperatura diferente cada um. Sim. Qual que é a certa? Qual que é a composição daquilo? Outro dia a gente estava, há um tempo atrás eu estava lendo, porque eu estava nesse negócio de pressão alta, esse negócio de glicose, aquele negócio tudo. E aí eu assim, bebe água, pelo menos a água não tem problema nenhum, né? Ah, é? Lê o rótulo da água para você ver o tanto de sal que tem dentro dele. Você sabia que a água tem sabor provocado pela quantidade de sal que é colocado? Não sabia. E você sabe que essa água que tem a quantidade de sal, ela não vai te matar a sede? Ela vai te matar a sede momentânea, mas ela vai pedir para você beber água de novo. Entendi. Porque o sal resseca. Entendi. Ela tem a composição de sódio em cima dela ali, Entendi. que interfere. Então, olha só como que as coisas estão indo para um lado que nós precisamos especializar. Não é mais aquele cara repositor, não é aquele atendente de balcão assim, o que você quer? Não, né? Como eu posso te ajudar? Né? Eu quero uma carne para cozinhar. Nossa, isso aqui é uma carne com mais gordura, menos gordura, né? Você vai achar o cliente fala assim, eu quero essa carne. Você quer fazer um bife? Não, tem um aqui que é um luxo. Não, mas eu quero essa. Não, beleza, eu vou partir ela aqui para você. Como é que você quer? Borboletado ou ela um corte só? Sabe? Conversa o tempo inteiro. Nós estamos falando que o supermercado precisa fazer o atendimento personalizado. Sair do atacarejo, que você não sabe nem quem está lá, quem é, você não sabe nem quem é. Não conhece nem o dono daquele lugar, você não conhece. Exatamente. Entendeu? E ali você conhece, a pessoa consegue fazer dentro daquilo que é necessário. O seu cliente está disposto a pagar. O cliente quer pagar barato. Você sabe por que ele quer pagar barato? Porque você está entregando a mesma coisa que todo mundo. Exatamente. Se você entregar a mesma coisa que todo mundo, a diferencial vai ser o preço mesmo, cara. Por que atacarejo baixa preço? Porque todo atacarejo não tem serviço, tem os mesmos produtos para vender. Então vai lá comprar o que está mais barato. Agora vai lá você vai fazer um trabalho, um corte, um fatiado diferente, uma porção de petisco, vai colocar lá, sabe? Você vai instigar a sensação, a vontade de experimentar do cliente e ali você vai fazer a diferença. Ele vai pagar. Lógico, não estou falando que ele vai pagar coisa abusiva, que não é essa a ideia, de preços abusivos, mas ele está disposto a pagar o serviço de se fazer aquilo daquela forma. Voltando lá no bife chorizo, ele está disposto, se alguém conversar com ele, pagar e levar o bife chorizo, porque aí vai descobrir o que é a carne do bife chorizo. Sim. E aí ele não vai comprar outra carne depois para fazer o churrasquinho dele. Ele vai querer aquela carne, porque ele experimentou e... Melhor ainda, ele vai fazer isso quando? Quando tiver só pessoas que ele gosta dentro da casa dele fazendo aquilo. Se você convida alguém para o churrasco na sua casa e você não gosta, gente? Não tem como. Só que gosta. Então você vai fazer a melhor propaganda. Onde você comprou essa carne? Que coisa linda, macia. Não, vai lá no açougue Jodiel, que ele lá fez esse corte. Chama o menino tal que vai te atender lá, que vai entregar no jeito. Olha como é que é. Agora, quando o trem é ruim, meu filho, antes de sair no caixa, ele já está falando. É verdade. Ele já está falando dentro do supermercado, ele já está falando que o trem é ruim. Você compreendeu? Então é muito mais difícil você trazer a conquista, mas ela é muito melhor como efeito do que aquela ação que não foi tão agradável para o cliente. Atender é difícil mesmo, sabe, gente? A gente quer muito. Nós somos formados assim, nossa cultura é assim. Todas as pessoas têm que fazer o melhor para mim.
É verdade. Mas elas não estão ensinando que para outra fazer, você tem que fazer primeiro. Exatamente. Não adianta. Se a gente não fizer, não tem. Exatamente. E aí onde está escrito isso? Na Bíblia. Na Bíblia. É. A Fazer Bíblia é tudo. melhor do que faz para a Ué. gente. Então não estamos inventando roda, não estamos falando, não estamos fazendo a roda ficar quadrada, não estamos fazendo. Não, nós só estamos falando um negócio. Por isso que eu falo que não dá para ser material e ser espiritual só dentro da igreja, nós temos que ser em qualquer lugar. Sim. Entendeu? Então não dá para fazer as duas coisas separadas. Assim eu acredito, eu sei que você acredita dessa forma, Sim. respeitando todas as crenças religiosas e até aqueles que não acreditam também, né? Sim. A gente respeita também, Sim. mas entendendo que não dá para fazer a coisa individual. Não existe felicidade sozinho. A gente só consegue ser feliz se tiver outra pessoa feliz junto com a gente. Repara, você não consegue ficar rindo sozinho muito tempo. Sim. Até para rir sozinho, você está rindo de uma outra situação que tem uma outra que você pessoa. lembrou, é verdade. Então, sempre tem a felicidade associada com outra pessoa. Outra pessoa. Então, não vai ter felicidade nessa vida ficando sozinho. Ermitão não é feliz. Ele fica a vida inteira, não tem nada, não tem ninguém para compartilhar, não tem nada. Então, é necessário isso. E atender bem, cara, faz outra pessoa bem. E se a outra pessoa está bem, é você ficando bem. Exatamente. Entende que eu não preciso nem esperar que ela me devolva, não. Só dela estar, eu fico. Já é associado a isso aí. Falando em atendimento, deu para lembrar, me lembro uma pessoa, né, que você conhece muito bem, é o Tomé, da padaria Lusitana. Cara, o Tomé, aquilo que é exemplo de pessoa, de atendimento e de empreendedor. Eu gosto muito do Tomé porque, primeiramente, que é o seguinte, ele veste o uniforme da empresa. Ele é um proprietário, é um dos poucos proprietários que eu vejo vestindo o uniforme da empresa, entendeu? Então, assim, você chega em várias empresas, você quer conhecer o dono, é só olhar quem está sem uniforme, entendeu? Então, nesse caso do Tomé, o Tomé, estou falando André Tomé, não é o André Tomé, não é o Tomé. É o Tomé da padaria Lusitana, lá em Além Paraíba. Lá em Além Paraíba. Beijo, meu amigo Tomé. Um abraço nesse coração seu. Ele é fantástico, é um amor de pessoa. Mas eu vejo, cara, aquilo ali tinha que ser coaching, atendimento, né, de empreendedor, entendeu? Atendimento ao empreendedor ter o aprendizagem de atendimento ao cliente. Verdade. Né? Eu acho que ele tinha que ser, cara, porque é fantástico, né? Aquele abraço que ele dá assim, que ele coloca o ouvido dele no nosso coração assim. Exatamente. Ele é caloroso, ele é demais. Eu sou fãzão dele. Ele toma uns 80 cafés, mas mentira, ele já peguei, viu, Tom? Ele chega lá, vamos tomar um cafezinho? Vamos. Aí chega lá, vai lá, a atendente já sabe que o cafezinho dele é só pinguinho. Aí dá o café pro outro, mas o café dele é só pinguinho. É só para ele molhar o bico. Porque se ele tomar todos os cafés ali, ele tá ferrado. É 80 cafés, 150 cafés que ele toma por dia. Mas o atendimento dele é fantástico. A parte que ele tem também com os colaboradores dele é fantástico, né? Então, eu vejo assim que eu gosto muito, sabe? Eu peguei aquilo para mim também, sabe? Assim, de eu chegar aonde eu vou, sabe? Onde eu entro, já sei que estou conversando com todo mundo, eu converso na faxineira pro dono e tal. Aí eu tava lá agora, Montes Claros, aí eu falei do Jota, né? Falei, cara, vocês vão ver o Jota e tal, etc. Aí falou assim, ele é bonzinho assim que nem você? Eu falei, na hora que você ver ele, você vai falar que eu sou ruim, porque ele é melhor do que eu. Jota. O Jota é sua cópia, cara. Isso aí é bênção de Deus. Eu já conheci o Jota antes de ver ele.
Na estrada. É, Eu vinha falando desse menino, né, rapaz? porque tava lá, né, Jota? Só tocando no pagode, né? Só samba, né? Olha, tocador bacana, bicho. Bacana ele. Ainda bem que é só hobby, né? Melhor como consultor, né? Melhor. Melhor consultor. Mas é isso aí, ô Alex. Poxa, é um prazerzão estar aqui com você mesmo, tá? Eu agradeço demais sua vinda aqui. Cara, você sair lá de... Caratinga. Caratinga. O Alex veio de Caratinga para cá para fazer essa resenha, gravar essa resenha comigo. E isso é uma honra muito grande para mim, né? A gente tem uma parceria de irmão mesmo, tá, gente? Nós somos irmãozaço mesmo, né? Até a idade nós somos igual, nós somos irmãos gêmeos. Então, irmão, que ele tá ficando careca, igual eu também, aqui, ó. Olha lá. Aqui, ó. Cabelo branco, nego quando pinta tem 130. Aqui. Eu tô lascado, né? Quantos anos eu já tenho? Gediel, eu que agradeço, cara, porque para mim é uma alegria enorme estar aqui com você. Você sabe que você é um cara que mora no meu coração, não paga aluguel, você tem o seu espaço guardado. Amém. Você sabe que não só o seu, da sua família toda, o Jota já está lá guardadinho junto também. A gente conversa mais porque nós aqui, mas tem um apreço muito grande com o seu menino também. Sim. Como filho meu também, assim eu olho para ele. Sim. Aprendi a ser pai dele nas nossas viagens, né? É verdade. Mesmo sem conversar uma palavrinha com ele, mas a gente guarda esse carinho enorme por você, por toda a família, né? Tenho você como meu irmão, você sabe disso, é declarado o meu amor por você, né? Torço fã incondicional desse JS aqui, né? Sou fã incondicional seu e você vai poder contar comigo em qualquer lugar, em qualquer momento, nessa vida e na outra. Nós estamos juntos em qualquer lugar, tá bom? Eu agradeço você ter aberto a porta da sua empresa para mim aqui, aberto a porta dessa resenha. Essa resenha, eu assim, estou namorando, vim aqui nessa resenha já tem um tempão já. E aí as agendas estavam difíceis de cruzar, né? Dos dois, né? E agora a gente acertou. E agora eu quero ir para aquele outro lugar que você prometeu, Vamos pro sítio lá, passar um final de semana lá. Nós dois lá, aí nós vamos fazer uma resenha particular. Exatamente. Essa compartilhada aqui eu faço com muito carinho. Qualquer hora que você quiser que a gente faça outra, só me ligar. Sim. Tá? A gente marca igual nós marcamos agora, eu venho pra cá. Se eu consigo trazer a família junto. Tem que vir, traz Ellen, traz o Gabrielzinho, os meninos também lá, se quiserem vir também, pode vir para cá, né? Vai ser bacana demais. Mas do mesmo jeito que você me considera como seu professor, você também é meu professor na vida. Porque você me traz muitas reflexões, me traz muitos desafios que são da minha limitação e que você não tem essa limitação em algumas áreas e ela me inspira a poder melhorar cada dia. Verdade, irmão, eu sei que você pode contar comigo sempre, entendeu? Mas eu quero essa loucura sua.